Queridos e amados irmãos, então, agora chegamos então na virada de chave, na dobradiça do livro de 2 Samuel. É um momento importante porque o que você ouviu até aqui, então, era Davi em ascensão. A partir de hoje nós veremos Davi em queda. E essas duas situações, elas falam conosco de certa forma. Eu quero iniciar aqui, antes de entrarmos nas profundezas do pecado, na qual esse texto nos apresenta. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 30, algo tremendo. É o que nós chamamos de sabedoria observacional. E Agur, ele diz assim: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, 4 que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. É maravilhoso. E quando ele diz, eu vejo 3 e a 4ª, ele está dando a ênfase no último ponto, que é o caminho do homem com uma donzela. Isso é maravilhoso, é algo tremendo. E ele expressa, Agur, aqui sua admiração pela ordem e pela beleza de certas coisas na criação. E entre elas está o amor, o desejo e o relacionamento entre homem e mulher, que é algo belo e misterioso, se vivido corretamente. Mas o alerta do nosso texto é que, se não vivido corretamente, ele conduz a tragédia e morte, quando fora do ideal de Deus. E a gente pode, então, olhar esse caminho hoje. Eu quero começar aqui com uma das histórias de amor mais lindas que já existiu. Imagine uma história de amor que é mais bonita que o próprio Romeu e Julieta, de William Shakespeare. E todas as outras histórias que você pode conhecer. Eu escolhi uma delas, Ari e Carol. Não, que exagero também. Não, mas dentro da literatura, né, nos contos de Tolkien, cadê o pessoal aqui do Tolkien, né? Eu sei que tem aqui. Um homem mortal se apaixonou por Lúthien. E essa donzela era Lúthien Tinúviel, o pássaro do crepúsculo que canta. Esse é o significado do nome dela, pássaro do crepúsculo que canta, a mais bela de todas as filhas dos Eldar. É assim que ele descreve ela, filha de um rei muito poderoso, o rei dos elfos, então, no livro. E esse humano, ele encontra com ela, ele olha, ele se apaixona por ela, e ele era homem, ele vai falar com o pai dela, tá certo, né, pessoal? Isso é hombridade, né? Ele vai lá e vai falar com o pai dela. E ele se apresenta, né, diante do trono do rei para pedir a mão de Lúthien em casamento. O rei, absolutamente indignado e desdenhoso, ele respondeu o seguinte: olha o que ele diz: traga-me, se podes, uma Silmaril da coroa de ferro de Morgoth, o Senhor das Trevas, então terás a minha permissão. De todo o universo, Senhor dos Anéis, nada é mais terrível que Morgoth. O Sauron, ele é tipo um soldado raso perto dele. Ele não é nada perto dele no Senhor dos Anéis. Ele representa o próprio Satanás no universo. Quando Tolkien ele escreve, ele está fazendo um grande paralelo com a palavra e o cristianismo. E Morgoth é a representação de Satanás, já nas primeiras eras. Era uma missão impossível, ninguém jamais desafiou Morgoth e viveu. Era o mesmo que sentenciar Beren à morte. Mas então vem a resposta que ecoa
através dos tempos, palavras que Tolkien escreveu como reflexo do próprio amor dele pela esposa. Ele falou assim: o quão generoso o Senhor é só isso o que me pedes? Mas se essa é a tua vontade, assim será. Mesmo que eu caminhe para a morte não me impedirá. Essa história é tremenda. E ele parte, ele não foge, não hesita, parte para o impossível, movido por amor, não por desejo egoísta, não por conquista, mas por entrega. Ao longo da jornada, Lúthien, recusando-se a ser deixada para trás, segue Beren. E quando ele é capturado, ele vai sentenciado à morte para as masmorras de Angband, o trono do próprio Morgoth. Lúthien, então, ela com coragem entra no salão, e o que ela faz? Seu canto é tão puro, tão cheio de beleza, verdade e luz, que até Morgoth, senhor das trevas, adormece em seu trono de sombras. Toda Angband é envolta em silêncio, a escuridão se curva diante da luz de sua voz. Então, o impossível acontece, eles escapam, o amor triunfa, a beleza e a pureza vencem as trevas. E essa história, uma das minhas prediletas do Tolkien. Mas, irmãos, nem toda história que começa com a visão da beleza termina assim. E hoje a gente vai ter um contraste grande. Eu quero que você entenda isso. O que encontramos aqui é um rei que não dá a sua vida, mas que toma a vida. É um rei que não arrisca tudo pelo amor, mas que destrói tudo pelo desejo. Beren caminhou para a morte por amor, e aqui no nosso texto hoje, Davi caminhou para o pecado por luxúria. E assim começamos um desses capítulos mais sombrios da Escritura. Não apenas para entender como Davi caiu, mas para refletir sobre como nós também somos vulneráveis quando deixamos nosso coração sem vigilância e nos tornamos negligentes. Esse texto de hoje tem que ser lido como um espelho. E se você tiver coragem de olhar nele, verá não só Davi, verá a si mesmo. Hoje não ouviremos uma canção que faz a escuridão recuar. Veremos uma canção diferente, a melodia amarga da queda, do desejo, da traição e do encobrimento. E aqui hoje, nesse capítulo sombrio, nós estamos aqui somente para entender como Davi caiu, mas entender como também nós, cada um de nós aqui, podemos cair. E como a graça, e esse é o ponto maior, ainda brilha, mesmo nas noites mais escuras. Note o versículo 1 agora, segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. E a gente vai olhar então para a queda de Davi, quando ele cai em adultério. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1, diz a palavra do Senhor: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo o Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. E aqui acontece, quando então o coração esfria e o perigo da ociosidade espiritual. O texto diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, o rei Davi não foi.
Aqui, a tragédia, meus amados, não começa no telhado, como vamos ver na sequência, mas no sofá. Começa na negligência, começa na ociosidade. O rei que foi forjado na luta, agora se torna vulnerável no conforto. Ele estava mais seguro nas cavernas de Adulão do que em seu próprio palácio. A tentação, meus amados, tem mais espaço quando o coração está desocupado. A fé adormece quando o propósito é esquecido. E esses momentos são importantes porque esse é o caso de muitos, não poucos. A negligência espiritual, a ociosidade. Vocês já repararam que leões no zoológico, bem alimentados, ficam deitados o dia inteiro, praticamente dormindo o dia inteiro, indiferentes? Você até dá tchau para ele lá, né? Faz lá, né? Pode fazer o que for. E ele está lá, indiferente, ficam deitados, indiferentes, mas um leão na savana é muito diferente. Caçando, muitas vezes, ou ele cuida de quilômetros de território, geralmente, quilômetros de território. Ele consegue sentir o cheiro a muitos quilômetros. Ele está ativo, alerta, vivo. E o cristão é assim: ou está na batalha, ou está em risco. A nossa vida cristã é uma luta. O nosso lar é um lugar de batalha. Pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, pelos nossos maridos, nós estamos em guerra espiritual. E Davi aqui, ele então está bem confortável. Ele não está fazendo o que ele deveria estar. E a minha pergunta é muito simples: quando você está mais vulnerável? Quais são os momentos da sua vida onde você está mais vulnerável? Note, quando está sem propósito, sem serviço, sem missão, sem comunhão. Pode notar. A gente começa a olhar esses pontos da nossa vida e às vezes é muito simples, né? Às vezes é muito simples. A gente não dá valor para essas coisas. Hoje não. Isso deixa passar. E a gente vai vivendo a vida por meio de negligência espiritual. A gente não ora como deveria, nós não meditamos como deveria. Ontem, nós aqui estudando juntos, gastamos algumas horas estudando ontem, e maravilhoso. A gente estava meditando nos impérios, a gente trabalhou muito ontem, vários conceitos que eu considero chave para nós hoje aqui, e muitas vezes, nos jogos, eu vou usar esse exemplo também, nós construímos grandes impérios. Você está lá, a gente estava discutindo esse aspecto muito aprofundado, poderíamos falar de outras coisas, como séries, filmes e tantas coisas que existem, mas a gente olhou especificamente em construir mundos inteiros, enormes, em desenvolver personagens. A gente olhou um dos jogos, Elden Ring, não vou perguntar quem já jogou, né? Mas tem pontos lá que você tem a palavra holy, faith. Você desenvolve a santidade do personagem. Você desenvolve a fé do personagem. Ele cresce em fé durante o jogo. Jogos que são feitos para serem jogados mais de 400 horas. Para você fazer o básico. E a gente está se adiantando alguns pontos muito importantes. E aí, meus amados e queridos irmãos, muitas vezes nós negligenciamos a nossa vida espiritual por coisas que não são reais. Passamos tempo maratonando séries,
Passamos tempo em tantas coisas e negligenciamos coisas tão simples na nossa vida espiritual. Eu não entendo como que podemos trocar valores eternos por valores tão mesquinhos e temporais deste mundo, não fazendo nem o básico. Nós precisamos cuidar da negligência. O pecado lá na frente começou com negligência. Todos os pecados começam com negligência. Essa ociosidade espiritual precisa ser vista. Meus amados, um coração desocupado é oficina do diabo, literalmente. Literalmente, é oficina do diabo, e a gente precisa se ocupar espiritualmente. Os nossos músculos espirituais precisam acontecer. Então, nosso coração muitas vezes esfria, meus amados irmãos. Cuidado com a negligência espiritual. Eu não sei como que nós estamos hoje, mas a gente precisa ser cuidadoso. Porque o ciclo do pecado, ele começa muito pequenininho e ele termina sempre em tragédia. E a gente tem aqui, quando a gente trata, o pecado, ele sempre age da mesma maneira. Ele acontece em nossas vidas, muitas vezes pequenininho, e ele começa a fazer alguns ciclos. Com o tempo, esse pecado nos escraviza. E o pecado tem esse efeito escravizador. Tem a ver com os nossos hábitos, sim, mas ele tem um aguilhão muito forte de nos escravizar. E pecado, escravidão, tragédia, pecado, escravidão, tragédia, pecado, escravidão, tragédia. As pessoas vão vivendo isso em microsistemas, e esse sistema ele vai aumentando como numa bola de neve. A verdade é essa. Talvez as primeiras consequências a gente não consegue perceber, mas ele vai, então, aumentando. E um dia o pecado ele cobra muito caro, porque o salário do pecado, nós lemos hoje, é a morte. E ele só vai parar quando ele trouxer a morte. O pecado só se sacia com a morte. E a gente precisa entender isso. Então, pensamentos como, isso não dá nada. Dá. E ele vai acontecer quando a gente, muitas vezes, mesmo menos espera. E aqui no ciclo do pecado de Davi, a gente vai ter essa continuação aqui, que é ver, desejar e tomar. Tá bom? Não sei o que você lembra. Olha o versículo 2 até o versículo 5. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito. Bonito, né? Bonito. Né? E andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. E acontece que uma tarde, não são várias, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço. O que ele faz? Ele viu, ele desejou, ele tomou. Não sei se vocês conseguem lembrar de uma outra história que a pessoa viu, desejou e tomou. Eva, a mulher, né? A mesma sequência da queda do homem é a mesma ainda hoje. E está funcionando. Gênesis capítulo 3. Eva, ela olhou, ela viu, ela desejou, ela tomou. É as mesmas palavras que ele usa no hebraico.
Ele faz um paralelo aqui, quase que direto. E a beleza que deveria despertar honra, aqui desperta cobiça. O olhar que deveria ser desviado se torna um foco do desejo. A mulher que deveria ser protegida se torna um objeto a ser usado. E quando ele pergunta aqui, o que é respondido? É Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias. 3 barreiras. 3 barreiras. Essa mulher tem pai. Ela tem marido. Ela pertence a outro. Ela é neta de Aitofel. Mas o coração cego pela luxúria atravessa todos os limites. E a gente vai notar isso. Não há parada. Quando nós permitimos o pecado entrar, ele vai completar o ciclo. Ele não para sozinho. Você permitiu ele entrar, ele vai girar. Ele vai girando. Ele vai girando. Pecado, escravidão, tragédia, pecado, escravidão, tragédia, e assim por diante. 3 barreiras. O que Davi faz? Manda chamá-la. E aqui o texto é extremamente seco e frio. Tomou-a e se deitou com ela. Uma frase curta. O texto é seco, frio, não tem nada de amor. Não tem nada de Deus aqui. Não é uma história de amor, é uma história de abuso, de poder, adultério e egoísmo. Exatamente o que é vendido a cada um de vocês pelo mundo. É assim que o mundo vende sexo hoje. Dessa forma. Ele é vendido exatamente dessa forma. E as pessoas ainda compram. E como sempre, o pecado tem suas consequências. Aqui a mulher concebeu. E o pecado que parecia secreto, agora tem consequências públicas. E a gente precisa anotar aqui que é impossível fazê-lo, escondê-lo. Não, o pecado, mais uma vez, ele vai continuar o seu curso. Ele não vai parar sozinho. Não existe como programá-lo, não. Ele só vai parar na morte. Ele só se sacia com a morte, esse é o pecado. E ele é como uma semente. Eu lembro do meu primeiro livro que eu li na vida. Né? Uma pena que não foi escritura, né? Eu fui conhecer a escritura muito depois. Mas eu li O Pequeno Príncipe, vocês leram? Está lá. Né? Graines de Baobab. Les Baobab savants de grandi. Eu não sei falar francês, eu estou inventando aqui, tá? Mas eu imagino que os baobás, né, começam com uma... Ô, Lucas, você não acreditou, né, na minha tradução. Começam com uma semente. Apesar de grandes, agora sim, começam com uma semente pequena. Petite. Né? E aí, lá, agora sim, um dos cuidados do Pequeno Príncipe era arrancar sementes de baobá do planetinha. Qual planeta? O asteroide B612. Ô, gente, vocês esqueceram? Né? E aí, ele tinha que ficar lá o dia inteiro lá cuidando, porque o que aconteceria? E ele conta a história do menino que era relaxado, negligente, não tirava as sementes de baobá e ela destruía o planeta, as raízes. E esse planeta, então, desintegrava. Isso aí é o Pequeno Príncipe, tá? Se vocês querem ler. Pode seguir, Lucas, né? Pecados começam nos olhos, passam para o coração, se concretizam nas mãos. Então, se a gente for colocar ele em termos de fisiologia, é isso. A gente vê, a gente deseja, a gente age. O coração representando os nossos desejos. O olhar não desviado, o pensamento não refreado, o desejo não mortificado levam ao pecado. O que nós precisamos fazer? Vamos lá, é bem fácil.
ele viu, ele desejou, ele tomou, certo? Essa mesma estrutura vem de Gênesis até hoje. Essa mesma estrutura ainda está diante de nós. Precisamos aprender a desviar o olhar. Desviar o olhar. Pensamento não refreado. Alguém já pensou em matar alguém, por exemplo? Quero matar essa pessoa, né? Coisa assim. Não experimente não refrear pensamentos. Deixe os seus pensamentos soltos. Não coloque os seus pensamentos no crivo da Escritura. Cuidado com os pensamentos que você tem. Pensamentos não refreados e desejos não mortificados. A gente tem que aprender a mortificar os nossos desejos. Desviar o olhar é o mais fácil, pessoal, tá? É isso mesmo que você está pensando, é desviar o olhar. Eu não estou dizendo que você não vai ver, eu estou dizendo que você deve desviar. Você está lá no shopping, tem uma propaganda de lingerie de 5 metros por 3. Não olha. Não olha. Desvia o seu olhar. É assim que a gente começa. É fazendo isso, desviando o olhar todo o tempo. Pensamento não refreado. Cuidado, homens, mulheres, com as histórias que a gente cria na nossa própria mente. Tem pessoas que conseguem mentir para elas mesmas. Eu acho isso interessante. A capacidade que elas têm de contar mentiras para elas mesmas. E eu já perguntei, você acredita nisso? De tanto que ela ficou pensando naquilo, uma hora ela se perdeu e acha que aquilo é verdade. E desejos não mortificados. E aí é o pior, tá? Porque o desejo, gente, ele é fogo. Ele controla. E o desejo está ligado à idolatria dos nossos corações. Então, a idolatria é um pecado que ele precisa ser saciado. É como os ídolos mesmo. Vocês já viram os ídolos? Você tem que fazer alguma coisa para ele. Você tem que saciá-lo. E o ídolo sempre quer mais. Já notaram? Ele nunca está lá. Não, mais. Ele vai pedir mais. Esse é o ídolo. Tá? E ele nunca é saciado. Então, o ídolo só tem um jeito: mortificá-lo. Você vai ter que pegar ele e matá-lo, porque senão ele vai matar você. Aqui é legítima defesa, tá? É você contra você mesmo, mate o eu e permita que Cristo viva na sua vida, tá? E por último aqui, o que acontece é o encobrimento, tá? Então Davi, ele ouve a sentença, estou grávida, tá? E aí começa uma série de situações na vida de Davi. Então Davi enviou mensageiros a Joabe dizendo: mande-me Urias o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém, Urias dormiu junto ao portão do palácio, com todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias: fique aqui ainda hoje, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou para comer e beber com ele, e o embebedou. À tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, na companhia dos servos de seu senhor. Ele não foi para casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte: ponham Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso.
Depois deixem-no sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais de Davi foram mortos e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias a Davi, informando tudo o que havia acontecido na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: quando você terminar de contar ao rei os acontecimentos dessa batalha, é possível que ele fique indignado e pergunte: por que vocês chegaram assim perto da cidade para lutar? Não sabiam que eles iriam atirar da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que do alto da muralha lançou sobre ele uma pedra de moinho e o matou em Tebes? Por que vocês chegaram tão perto da muralha? Então você dirá: também morreu o seu servo Urias, o heteu. O mensageiro partiu e, chegando, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. O mensageiro disse a Davi: na verdade, aqueles homens eram mais fortes do que nós e saíram para lutar contra nós em campo aberto. Mas nós fomos contra eles até a entrada do portão. Então os flecheiros do alto da muralha atiraram contra os servos do rei. Alguns deles foram mortos. Também morreu seu servo Urias, o heteu. Davi respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não encare isso como um mal, porque a espada devora tanto este como aquele. Que ele intensifique o seu ataque à cidade até conquistá-la. Quanto a você, encoraje Joabe. Quando a mulher de Urias soube que seu marido era morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. E aqui vem a última fase do pecado, quando ele começa a se multiplicar. O encobrimento. O pecado gera mais pecado. E aqui a nossa bola de neve agora está desgovernada. Então ela entra no momento que não tem mais o que... Ela começa agora a sair do controle. O pecado agora ele começa a chamar outros abismos e outros pecados ele vai agregando. Quando Davi recebe a notícia historiográfica, o pânico toma conta, então o ciclo agora ele se acelera. Ele pode começar um ciclo devagar, mas chega uma hora que ele vai se acelerar. E aí vem o engano. Ele tenta agir com engano, chama Urias da guerra, tenta forçá-lo a dormir com a esposa. Urias, honrado, recusa. E é interessante aqui que o texto deixa muito claro que ela se banhou para a cerimônia da purificação, ou seja, o texto não dá nenhuma chance desse filho ser de Urias. Não tem nenhuma chance deste filho ser de Urias. E aí ele tenta forçá-lo, mas ele é muito honrado. Urias é uma dessas pessoas que a gente não enxerga muito, mas que são as pessoas mais valorosas para o reino de Deus. Os Urias da vida. Quando eu encontro um Urias, meu amigo, é bom demais conhecer esse tipo de homem, que é muito raro. Aí Davi manipula, ele usa de manipulação, ele embebeda Urias. Mas ainda assim, ele não perde a sua dignidade. Urias é homem íntegro. Sabe quando aparece essa palavra em 1 Timóteo, capítulo 3, em Tito, capítulo 1, quando ele está qualificando os homens, os diáconos, os pastores, a palavra íntegro é essa. É ser como Urias. Nós não perdemos a nossa dignidade. Ele prefere desobedecer ao rei do que a Deus. Ele falou, como eu vou fazê-lo? E olha aqui, a ordem de Davi nesse texto, já viu como ele ordena? Quem é ela? Manda buscar, ela veio. Joabe vai e ele faz. Não sei o quê. As ordens de Davi aqui são cumpridas à risca, sem nenhuma brecha, menos de uma pessoa. Urias, o heteu. E ele nem de Israel era. Ele era heteu, dos hititas.
Ele nem era da linhagem do povo de Deus, era estrangeiro, mas que conheceu a Deus. E se o pecado, por último, bem pecado mesmo, se ele não pode encobrir, então ele mata. E Urias carrega nas mãos sua própria sentença de morte. Interessante que ele nem passa pela cabeça dele abrir, né, para ver, né? Não, ele vai até Joabe, entrega nas mãos dele a sua própria sentença de morte. O que acontece é que a guerra está acontecendo, ele morre, Joabe conhece o seu rei, Davi era um guerreiro muito experiente, e ele já adianta tudo o que Davi vai falar, normalmente. Então Joabe, que não é flor que se cheire, vocês vão ver isso, ele já faz um estratagema para então aplacar a ira de Davi, dizendo que Urias, morreu. E aí, a nota mais fria e cruel está no verso 25 aqui, quando Davi diz o seguinte: Davi respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não encare isso como um mal, não encare isso como um mal, veja essa coisa que se fale, porque a espada devora tanto este como aquele. Em outras palavras, né? A guerra é assim mesmo, acontece, né? Morreu alguém, acontece. Cinismo, frieza e dureza. Olha onde Davi está agora. Cinismo, frieza e dureza. Então, quando eu vejo que alguém está esfriando na fé, não é negligência, mas já rodou, está rodando. O cinismo é aquela disposição que nada dá certo, nada é bom, tudo é ruim, reclama, é cínico, né? Não vai dar certo. Não importa o que você fala para o cínico, ele vai falar não. Se falar A, ele vai falar B. Se falar B, ele vai falar Belinha, né? E assim por diante. Ele é uma pessoa difícil. E uma vez eu estava numa reunião e eu ouvi um deles soltar: estou me tornando cínico na igreja. Cinismo, frieza, dureza. Pessoas que não aceitam ser repreendidas de forma nenhuma. São pessoas duras, né? Você falar com uma pessoa dura é como falar com um tolo. Ele é surdo. Ele não entende. E são pessoas muito difíceis. Por quê? Porque o pecado já andou. O pecado já girou. A bola de neve tá rolando. E ela não vai parar. A gente está falando aqui, você está falando assim, poxa vida, mas a gente está falando aqui de Davi, do homem que a gente estudou desde 1 Samuel, que estava lá cuidando das ovelhas, do autor de quase todos os salmos da Escritura. A gente não está falando de qualquer pessoa. Se Davi, meus amados irmãos, chegou até esse ponto, imagine nós. Imagine nós. Então Davi toma Batseba como esposa. Tudo parece resolvido. Até que o texto fecha com uma sentença que ecoa até hoje. O versículo que me faz tremer dos pés à cabeça. Ele diz: porém isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Isso tem que fazer a gente tremer. Desde a primeira célula do nosso corpo até a última. Isso que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Talvez o seu pecado ninguém o conheça.
Talvez você escondeu das melhores formas possíveis. Mas existe aquele a quem tudo vê. Sabe? Tudo vê. E o dia que ele olhar e dizer, isto parece mal aos meus olhos. Nós tivemos ataques até a própria Igreja Batista Calvário em Araucária. E eu posso dizer, isso pareceu mal aos olhos do Senhor. Mas a vida, não pensem não, é luta. E eu continuo lutando. E nós continuamos avançando. Eu entendi muito bem. Você não vai me ver, eu espero que você também. Nós vamos estar confortáveis em nossos sofás. Não, nós vamos estar na luta, na guerra, procurando agradar o Senhor. O pecado, meus amados, é como uma avalanche. Essa bola agora acabou, não tem mais bola aqui. Quando chegamos no versículo 25, a bola de neve, que estava enorme, né? Agora, ela se torna uma avalanche. Uma pequena pedra se solta lá no alto e parece algo muitas vezes insignificante, como as nossas negligências, vez após vez. Mas em segundos, toneladas de neve descem. E tente segurar uma avalanche. Alguém já tentou? Não, porque você não estaria aqui, né? Vamos pegar um exemplo melhor. Tente segurar uma tromba d'água. Agora sim, Morretes, ali perto, né? Eu lembro. Alguém já foi para Morretes, né? Tá, todo mundo aqui, né, gente? E eu estava lá, no rio Inhundiaquara. Né? No rio Inhundiaquara. E eu estava lá de boa, numa boia, né? Sabe que você está de boia? Aí o bombeiro passava. Sai da água. O pessoal responsável lá. Estamos chegando, né, cara? Estamos chegando, né? A gente de boia ali. Ah, tinha essas coisas. Hoje eu jamais faria isso, né? Mas o pessoal estava lá, né? E eu junto lá. Uma hora a gente resolveu obedecer, depois de 5 chamadas do bombeiro. Correndo, passando, avisando as pessoas. E aí eu vi ela vindo. A tromba da água. Era uma corredeira enorme. A água subiu do chão até o teto dessa igreja em 2, 3 segundos. Naquele dia, 6 pessoas morreram. 6 pessoas. O pecado ele vai fazer isso, ele não vai te avisar. Ele vai lá, Deus vai te avisar. Sai daí. Foge. Desvia. Não enfrenta. E aí, meus amados, é importante a gente saber que o pecado nunca fica parado. Ele sempre busca gerar mais pecado. Engano, mentira, violência, destruição. Pegaram isso também? Pecadinho pequeno, às vezes ele agrega outros piores que ele. Você pode se esconder do mundo inteiro, menos de Deus. E aí vem a última parte, que é onde Cristo está aqui. Esse texto, desde o capítulo 7 da Aliança Davídica, aponta para o rei verdadeiro, o descendente de Davi, o rei que nunca cai. Davi, o maior rei de Israel, fracassa. E se ele fracassa, quem está seguro? Aqui então surge a necessidade de outro rei, um rei que não cai, um rei que não toma, mas é um rei que dá. Um rei que não mata inocentes para cobrir seus pecados, mas um rei que ele mesmo morre, ele mesmo para cobrir os pecados daqueles que são culpados. A Bíblia diz: Cristo morreu pelos nossos pecados. Onde Davi caiu na tentação, Jesus resistiu. Onde Davi tirou, Jesus entregou. Onde Davi matou, Jesus deu vida. E, meus amados, esse Jesus que nos oferece perdão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo
para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Toda a injustiça. O perdão não está em fazer outras coisas para compensar. Às vezes há uma tendência, até mesmo de cristãos, já que eu pequei, vou compensar fazendo isso. É o que eu chamo de ataque de santidade. Alguém já teve algum ataque de santidade? Alguém? Bem comum. Desde a época do seminário, a gente descreveu esse fenômeno na vida de alguns, que era o ataque de santidade. A pessoa pecava, em vez de ela se arrepender e confessar e deixar, não, ela tentava compensar. A partir de amanhã, vou acordar às 3 da manhã para ler os Salmos. E no amanhã que ele estava fazendo? Dormindo, né? E às vezes tinha um seminarista que era um barato. A gente falava, olha, não pode ficar pirateando coisa, a gente é crente, né? E na época que as pessoas pirateavam CDs, né? Aí a gente falava, seminarista, você pirateou, isso é pecado, né? E seminarista, para apontar o pecado do outro, é muito fácil, assim. É incrível. E aí, de repente, a gente via ele lá em cima, era muito engraçado, porque era no 2º andar e tinha um terreno baldio. Além de tudo, ele ainda fazia uma sujeirada. Ele levava os CDs e ficava arremessando lá. Né? A gente falava, olha lá, está tendo um ataque de santidade. Está tendo um ataque de santidade. Não adianta tentar vencer o pecado desta forma. Você não tem poder nenhum para compensar nenhum pecado. O único meio de ser perdoado é por meio do Senhor Jesus Cristo. O único meio. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, nós somos chamados hoje ao arrependimento e à vigilância. Então, essas duas coisas têm que acontecer. Ninguém vai sair daqui, esse texto não é para mim. Ou é arrependimento, e eu vou incluir pecados sexuais aqui, de cobiça, de luxúria, todos eles. Ou, meus amados irmãos, vigilância. Eu só estou de pé pela graça de Deus. Para os homens, tá? O perigo da ociosidade, da negligência espiritual, da preguiça espiritual e dos olhos sem disciplina. Você tem que disciplinar você. Não é sua esposa que fala, vamos para a igreja. É você que começa lá de manhã. Falou, hoje é dia da igreja, vamos tomar um café da manhã aqui. Hoje a gente vai adorar. Ele conduz o processo espiritual. Ele não é negligente. Ele não é preguiçoso. Todos os homens aqui têm um chamado hoje de conduzir suas famílias. Todos vocês. Jovens, de se preparar para isso. A masculinidade bíblica protege, serve e lidera. Note, protege, cuida. O que ela faz? Serve. A nossa liderança é servidora. E lidera. Nunca toma, nunca oprime, nunca abusa. Liderança espiritual não quer dizer abuso. Não quer dizer opressão. E há uma tendência à grosseria de muitos homens na nossa sociedade. Peça perdão se você é grosseiro. Seja como o Beren, que enfrenta a morte por amor, não como Davi, que destrói por desejo. Para as mulheres, isso foi para os homens, tá bom, homens? Se quiserem, tem mais. A dignidade e o valor da mulher não estão no olhar dos homens, mas no olhar de Deus. A gente não sabe aqui, Batseba não fala o texto, né? Se ela foi conivente, se não foi, se ela aceitou, se não dá para saber. Um dia ela vai contar. Mas hoje não dá. E eu quero que você saiba que o valor da mulher não está no olhar dos homens, mas no olhar de Deus.
cuide de sua modéstia, sua influência e da pureza do seu coração. Há uma tendência das mulheres quererem ser vistas como pessoas bonitas, por exemplo. Há um apelo para as mulheres se conformarem a padrões de beleza, às vezes até inalcançáveis. Não se preocupe com isso, meninas, mulheres, jovens. Não, nós precisamos ser, como diz aquele livro, né? Belas aos olhos de Deus. Não, cuidado, não existe a frase o pecado está nos olhos de quem vê. O pecado está em tudo quanto é canto, está em tudo quanto é lugar esperando lá. Se você se veste de uma forma que é provocativa, você está causando mal, está dando um mau testemunho na sociedade. Não, cuidado. Eu não estou dizendo que você não deve ser feminina. Por favor, seja absolutamente feminina. Mas com modéstia, com bom senso, se guardando, jovens, para aquele que vai ser único na sua vida. Lembre-se, a responsabilidade nunca é de quem é vista, mas de quem vê com desejo pecaminoso. Então, meus amados, vamos assumir isso. E cuidado com a ilusão de que pequenas concessões são inofensivas. Ah, hoje eu não vou, hoje deu, hoje não sei o quê, hoje eu não... Você já viu essas pessoas? Já somou isso na vida delas? O quanto danoso isso é para elas? E o que começa com um clique, um olhar, uma conversa imprópria, pode se tornar uma destruição inteira com consequências que muitas vezes a pessoa vai precisar carregar toda a vida. Jovens, não estraguem a vida de vocês por luxúria, por cobiça. Esperem o melhor. E eu garanto a vocês que a melhor coisa que poderia acontecer. Juventude não é tempo de brincar com o pecado como é vendido aí. É tempo de se preparar para ser o guerreiro em uma batalha espiritual muito intensa. A história de Davi, meus amados, não termina aqui. No capítulo seguinte, nós vamos olhar, ele se quebranta. Ele escreve o Salmo 51, se arrepende e volta-se ao Deus da graça. E se a graça para Davi, porque é assustador esse texto, espero que você tenha ficado assustado também, se a graça para Davi, a graça para você. Mas que essa história sirva como um alerta, o pecado é traiçoeiro, destrutivo e mortal. Portanto, aquele que pensa que está de pé, veja que não caia. E que, ao mesmo tempo, esse texto nos leve à cruz, porque há um rei maior que Davi, que nunca falha, nunca cai e nunca desiste de nós. A palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos orar. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, por esse texto tão dolorido, Senhor, tão dolorido. E eu oro, Senhor, para que hoje haja restauração. Ó Deus, esse texto seja um encorajamento que é possível, ó Deus, olhar para tudo que o pecado, Senhor, faz e se desviar dele, a tomar um outro rumo hoje. Assim, guarda, ó Deus, e que haja arrependimento. Que haja arrependimento, ó Deus, daqueles que estão trilhando o caminho do pecado, mesmo que seja negligência. Senhor, atenta e nos mostra áreas onde somos negligentes espirituais.
e que possamos corrigir a rota, que possamos, Senhor, trilhar os teus caminhos e usufruir das bênçãos do Senhor. Ó Deus, se há pecado, não importa o quão longe ele foi, eu peço, ó Deus, que haja restauração, que haja, Senhor, arrependimento, que haja graça, que haja alegria. Pai querido e amado, eu também peço, ó Deus, por nós, cada um de nós aqui, que este texto também seja um alerta à nossa vigilância, nos torna atentos, Senhor, e nos faz entender que vivemos em uma guerra espiritual. E assim, Pai, mantém-nos de pé, cuida de nós, pois dependemos do Senhor e da Tua graça. E assim oramos em nome de Jesus. Amém.